Para quem não me conhece, eu sou Vanja, a filha caçula de Dr. Carlos Teixeira de Amorim, ou simplesmente Dr. Carlito, como ele era mais conhecido. Antes de falar um pouco sobre meu pai, eu quero agradecer o convite de Gorete e dizer que é uma satisfação muito grande para mim, se o meu depoimento puder contribuir para contar um pouquinho da história de Coração de Maria através da vida do meu pai. Meu pai nasceu no dia 27 de abril de 1912 e era o filho mais velho de meus avós, João Amorim e Maria Otília Amorim. E depois dele vieram meus amados tios, que já se foram todos, infelizmente, Walter, Débora e Amélia. Até os 12 anos, meu pai viveu em Coração de Maria, estudou, mas naquela época não tinha condição de se desenvolver mais. E ele queria estudar, ele precisava estudar. Então veio a ideia dele ir morar em Recife com os tios dele, tio Targino e Dona Clolina, minha tia, com quem ele viveu em Recife praticamente até a idade de fazer, o momento de fazer vestibular para medicina. Tio Targino e tia Clolina não tinham filhos, até então não tinham filhos biológicos, só vieram a ter Drance mais tarde. E meu pai foi para eles uma espécie de filho. E então ele continuou em Recife, morando com meus tios, até o momento de fazer vestibular. Veio para Salvador e ingressou na Faculdade de Medicina e se formou na turma de 1935. E nunca mais voltou a residir em Coração de Maria, primeiro por conta do trabalho, começando a vida profissional. E mais ou menos perto da guerra, ele foi fazer um curso de doenças tropicais na Amazônia, em Manaus mais especificamente, e lá ele passou alguns anos. Conheceu minha mãe, Dona Neide, e com ela casou por lá e já veio com 3 filhas. A única que nasceu em Salvador fui eu. Minhas irmãs são todas nascidas em Manaus. Durante esse período em Manaus, por 2 anos, ele foi para o Rio de Janeiro fazer um curso de médico sanitarista e deixou minha mãe lá já com as crianças. Depois desse período do curso, ele retornou a Manaus e veio para Salvador com a minha mãe já e 3 filhas. Foram morar em Ilhéus durante 1 ano e depois se fixaram definitivamente em Salvador. Eles voltaram, creio que em 1952, algum tempo antes de eu nascer. E meu pai nunca mais voltou a residir em Coração de Maria, mas ele nunca abandonou suas raízes. Ele ia frequentemente visitar minha avó, a família toda. Muitas dessas vezes eu fui junto, eu passava minhas férias em Coração de Maria, as férias da escola, com minhas primas. E eu pude ver quanto prestígio que meu pai tinha, como ele era querido na cidade. Bom, eu acho importante dizer que ele foi o primeiro médico nascido em Coração de Maria. Muitas vezes, nessas visitas que ele fazia à minha avó, eu ia com ele. E eu pude ver também que quando ele chegava em Coração de Maria, questão de meia hora depois, tinha uma fila na porta da casa da minha avó. Eram as pessoas da zona rural, as pessoas mais pobres, que vinham se consultar com ele. E ele, na maior boa vontade, atendia a todos, do primeiro até o último, ficava sem almoçar, sem problema, mas atendia, ele fazia questão de atender a todos que eu procurava. Não foram poucas as vezes que meu pai recebia como pagamento, vamos dizer assim, dessas pessoas, até animais vivos. Meu pai chegava em casa com galinha, peru e outras produções deles, rapadura, beiju, tudo isso era pagamento em agradecimento às consultas que faziam com meu pai. E ele aceitava com muito prazer, muita satisfação
esses presentes que ele recebia das pessoas mais carentes. E meu pai era assim, era uma pessoa muito simples. Meu pai não gostava de holofotes, ele não gostava de aparecer. Era um homem extremamente discreto, educado, fino. Todo mundo gostava dele, mas ao mesmo tempo era uma pessoa que não gostava muito de demonstrar sentimentos. Era uma pessoa que tinha controle total sobre as emoções. Você nunca sabia ao certo o que é que ele estava sentindo, o que é que ele estava pensando. Mas assim, muito discreto, não se metia na vida de ninguém, não julgava ninguém. Outra coisa que eu gostaria de enfatizar, que era uma característica muito marcante do meu pai, é que ele era um homem muito sensível. Era um homem que amava a música. Ele sempre dizia que ele era um maestro frustrado. Ele foi médico, mas no fundo, ele gostaria de ter sido maestro. E o maior legado que meu pai me deixou, eu sinto assim, foi o bom gosto musical. Meu pai nos educou ouvindo o que havia de mais primoroso, de mais bonito em termos de música. Ele nos colocava para ouvir junto com ele aos domingos. Aos domingos a gente acordava já, meu pai ouvindo música. E ele nos informava e perguntava, punha uma música para tocar e perguntava quem compôs essa música, quem é que está tocando, essa música é de quem? E nós crescemos assim, com um gosto musical muito apurado. Enfim, nós fomos criadas ouvindo música clássica. E isso nós todas agradecemos ao meu pai. Uma outra característica do meu pai, ele que era um homem de poucos, mas muito bons amigos. Ele tinha a turminha dele, já quando estava se aposentando, e passava as tardes, já depois de aposentado, conversando com os amigos, os médicos, lá na Praça da Piedade. Ficava tomando um cafezinho, tomando mingau, conversando, vendo o tempo passar. E assim foi indo até que no dia 12 de junho de 1998 ele nos deixou. Enfim, este era o Dr. Carlito, esse era o meu pai. Muito obrigada.